Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Conexão ao vivo aqui na Rede RS. Agora são 21 horas em ponto e nós estamos começando mais um Ponto de Conexão que hoje fala sobre um tema muito interessante, um tema que não sai da mídia e das redes sociais, ufologia. Uma área que estuda evidências, relatos e registros relacionados aos chamados fenômenos anômalos não identificados. Luzes misteriosas no céu, relatos de objetos voadores não identificados, documentos antes secretos divulgados por governos, declarações de ex-presidentes. Ao longo de décadas, o fenômeno dos chamados OVNIs, os objetos voadores não identificados, alimentou a imaginação popular, inspirou filmes, livros e teorias que transitam entre a ciência, a curiosidade e o mistério. Mais recentemente, a divulgação de arquivos oficiais pelo governo dos Estados Unidos reacendeu um debate que parecia restrito aos círculos da ufologia. Antes mesmo disso, o ex-presidente americano Barack Obama admitiu publicamente a existência de registros de fenômenos aéreos sem explicação definitiva, embora sem afirmar qualquer origem extraterrestre. As revelações voltaram a ocupar espaço nas manchetes e despertaram uma pergunta tão antiga quanto fascinante. Estamos realmente sozinhos no universo? No Brasil, país que reúne alguns dos mais conhecidos casos ufológicos do mundo, milhares de relatos foram registrados ao longo das últimas décadas. Muitos receberam explicações convencionais, outros permanecem sem resposta conclusiva. Mas onde termina o fato e começa a especulação? A ufologia pode ser considerada uma ciência ou trata-se de um campo de investigação sem validação científica? Existem evidências concretas da visita de inteligências extraterrestres à Terra? E, afinal, governos e autoridades escondem informações da população ou apenas lidam com fenômenos que ainda não conseguiram explicar? Para discutir o que se sabe, o que se suspeita e o que permanece envolto em mistério, reunimos hoje aqui no programa um time de especialistas em ufologia que vão nos ajudar a entender melhor o fenômeno dos objetos voadores não identificados. O Ponto de Conexão está no ar. E antes de apresentar os nossos convidados desta noite, eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV, e que é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre o assunto de hoje, ufologia, estão comigo aqui no estúdio o professor Carlos Oddoni, presidente do Movimento Gaúcho de Ufologia e secretário da Comissão Brasileira de Ufologia. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. Um prazer estar aqui, falar de um assunto tão fascinante, tão interessante e que realmente diz respeito diretamente a todos nós. Muito bem. Também está conosco aqui no estúdio, presencialmente, o Daniel Conrado, que é pesquisador de antigas civilizações. Daniel andou aí pelo mundo e estudou muito esse fenômeno também, possíveis manifestações de fenômenos anômalos não identificados lá na antiguidade. Então, também quero te receber aqui, agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, te dar boa noite, e é um prazer tê-los aqui conosco. É um prazer, igualmente. Quero agradecer esse convite. E eu acho muito importante que a gente possa trazer informações concretas, né, e mais acuradas para que as pessoas comecem a entender melhor o que é ufologia, né? Exatamente. Muito se fala e há muita desinformação. Há muita desinformação. Daniel, hoje mesmo estava pesquisando sobre isso, há muita desinformação, as pessoas sabem muito pouco. Então hoje a gente quer tentar esclarecer um pouco mais sobre isso. Também vai participar conosco online, direto de Itaara, na região central do estado, o Hernan Mostajo, que é diretor executivo do Museu
da ufologia pela lei estadual sancionada em julho de 2025. Itara tem um museu lá sensacional também, com muita coisa relacionada aos OVNIs. Professor Hernan, boa noite, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Eu acho que nós estamos sem o retorno Conversa de áudio. com ela. Ou a imagem está congelada ou ele não está nos ouvindo. Professor, boa noite, está nos ouvindo? Hernan. Olha, não sei, temos um problema de comunicação aí. Vamos ver se o pessoal consegue resolver. Eu acho que ele não está nos ouvindo. Vamos ver se ele consegue resolver esse problema. E enquanto isso, a gente começa aqui o nosso programa, começa a nossa conversa, que eu posso antecipar para vocês que vai ser muito interessante. É um assunto que todo mundo tem alguma curiosidade, acredite ou não acredite, tem dúvidas, enfim. A gente vai tentar tirar também as dúvidas com os nossos especialistas de hoje. Eu quero lembrar apenas, para começar a conversa aqui, que o primeiro avistamento, né, da era moderna aconteceu em 1947, 24 de junho de 1947, no estado de Washington, nos Estados Unidos, quando o piloto Kenneth Arnold, que sobrevoava o Monte Rainier, no estado de Washington, com o seu pequeno avião monomotor, avistou formas no ar que seriam uma espécie, como ele descreveu, pratos quicando na água, né? E daí veio a pires quicando na água. E aí veio a expressão, né? E se tornou depois muito popular, discos voadores. Mas os chamados OVNIs têm muitas formas, muitos formatos, e hoje mesmo, ainda no dia de hoje, tivemos a divulgação por parte do governo americano de mais novas imagens, além daquilo que a gente já mostrou na abertura do programa, novas imagens também sobre avistamentos de objetos voadores não identificados, feitos principalmente por militares americanos, pilotos de aviões e o pessoal da Marinha que tem gravado tudo isso. Eu queria começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês, que é a seguinte: quem aqui já avistou, já viu OVNI? Eu nunca vi. Eu tive a oportunidade de avistar no Jardim Botânico. É mesmo? Aqui em Porto Alegre? E por incrível que pareça, às 4 horas da tarde. Foi o grande avistamento que para mim teve um significado, porque foi o primeiro, mas eu diria assim, Irineu, nós não temos o costume de olhar para o céu. Sim. Nós não caminhamos olhando para cima, né? Exatamente. Raramente olhamos para o céu. A não ser quando a gente ouve um barulho de um avião, de um helicóptero. Exatamente. Mas porém, esses objetos se movem em silêncio, né? Na ocasião, não sei se queres que eu relate. Por favor. Rapidamente. Resumidamente. Na oportunidade, eu estava com a minha companheira no Jardim Botânico. Nós nos programamos para fazer um piquenique. Bom, depois, passado algum tempo, nós decidimos estender, né, uma toalha e ficar apenas contemplando aquele lindo céu, 4 horas da tarde, o céu azul. E acabamos relaxando, mas meditativamente, eu diria. Por que eu chamo a atenção do meditativamente? Porque se nós olharmos simplesmente o céu, nós não vamos enxergar nada de diferente que chame a atenção. Sim. Porém, naquele estado meditativo, ela, antes de mim, enxergou um pequeno ponto se deslocando no céu. E me chamou: Odoni, tu não estás vendo? Eu digo: o que exatamente? E vejam bem, eu estava extremamente concentrado. Sim. E não conseguia enxergar aquele ponto que se deslocava. Passou o quê? Uns 30 segundos, talvez 1 minuto, eu consegui localizar o ponto. E aí eu acompanhei a partir dali, mas ao mesmo tempo comecei a fazer descartes. Ou seja, sim, naquela altura, um satélite, avião, um balão embora o aeroporto bem meteorológico. próximo, exatamente, não podia ser um avião em função... Ali tu poderias enxergar perfeitamente a silhueta do avião. Claro. Helicóptero naquela altura, nem pensar. Sim. Né? Pássaro, muito menos. Né? Eu
balões meteorológicos sobem muito alto, né, exatamente. Balões, mas tu não podia ver nenhum formato, mas o deslocamento me chamou a atenção. Eu digo, bom, vou descartar o super-homem também, né? E o ponto parou. Parou. Bom, fato de ter parado aí, tu começa a ter uma outra ideia a respeito do que poderia ser, né? Porque, embora, como ufólogo, tu tens que também ser exigente nas tuas observações. Filtrar. Evidentemente, né? Filtrar. Quando ele parou, já que eu já estava bem sintonizado com aquele cenário, apareceu o segundo, fazendo a mesma trajetória, se aproximando daquele primeiro. Sim. Quando ele se aproximou, o primeiro me pareceu fazer um pequeno giro, e os dois se afastaram com a mesma velocidade e fazendo a mesma trajetória de ida. E eu acompanhei até o final. Sim. Agora, por que eu digo... O senhor já era ufólogo nessa época? Sim. Já. Por que eu digo que realmente, com o estado de concentração meditativo que eu estava, é mais fácil de tu enxergar alguma coisa? Porque se nós passarmos os olhos, você não vai enxergar. Não. Então, eu faço a seguinte observação. O quanto eles devem estar passando por aí e nós nem nos damos conta porque nós não olhamos o céu. Muito bem, eu acho que é uma bela experiência. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais, claro, falar um pouco mais sobre ela, professor. Daniel, viste algum OVNI? Vários. Vários. Poxa, vocês têm sorte, eu nunca consegui ver, hein? Talvez por isso que o professor disse, não estou observando de uma forma mais atenta ao céu. A gente não tem o hábito de olhar para o céu, né? E a primeira vez que eu vi, eu já gostava do assunto, mas nunca tinha estudado, né? Sim. Inclusive eu vi uma nave que depois, com os estudos de ufologia, eu vim entender que tipo era, porque tem uma tipologia de naves, né? Tem o charuto, tem e tal, isso, aquilo. Então o que eu vi foi um charuto. É mais comum, piramidal, triângulo. Eu vi um charuto, eu estava num sítio entre Alvorada e Viamão, né? Tava ali com uns amigos e tal. E a gente fez uma fogueirinha, né, na rua. Aí eu fiquei olhando para o céu, né, muito bonito o céu estrelado. Daqui a pouco eu vejo, vinha vindo assim, bem devagar, mas muito devagar, vinha vindo um charuto todo iluminado. Aí eu olhei assim, pô, o que é isso? Aí chamei o pessoal, ó, o pessoal ali, ó. Aí todo mundo dava palpite, outras que pessoas era. Também outras viram. pessoas, todas as pessoas estavam ali, eu chamei todo mundo para ver. E muito interessante, assim, porque ele não tinha som nenhum, estava muito alto, bem devagarinho, assim, ia passando e tal. Inclusive eu trouxe, eu mandei, né, para vocês, não sei se vocês vão passar depois. Vamos exibir. Tem alguns exemplos de avistamentos desse mesmo tipo de nave que eu vi, né, que depois eu entendi que era esse a gente modelo. Tem vários relatos ao redor do mundo no formato de charuto. Né? Só eu, e só de 2023 até 2025, eu tenho mais de 40. Só que eu copiei para o meu né, interesse no computador e tal. Sim. De 2023 a 2025, eu tenho mais de 40 avistamentos filmados. Eu mandei... Filmados, né? Eu mandei, eu acho que 2 ou 3 do Brasil. Vamos ver se a gente tem alguma imagem, então, que o Daniel mandou para a gente começar a ver. E aí o Daniel mostra, porque a gente quer ver também, né? Nós queremos ver os OVNIs. Eu não pude fotografar na época, porque não estava, nem conseguiria em função da distância. Pela distância, claro. O que eu vi estava muito alto. Muito alto. Não poderia ser, o senhor descartou também a possibilidade de ser um avião, um balão meteorológico, um meteorito, um fragmento de forma, objeto espacial, esse tipo de coisa, não. Claro, na hora eu fiquei pensando, o que pode ser isso e tal. Não tinha nenhuma explicação. Na época, como era, isso aí faz muitos anos, né? Eu era jovem, né?
Não existia drone, não existia VANT, né, que é o veículo aéreo não tripulado. Hoje o drone para no ar, não faz tudo isso. Né? Não existia outras coisas que pudessem confundir. Sim. A gente pandorga com LED, né? Até isso apareceu. Hoje tem de tudo. Então, naquela época era mais simples, assim, a gente não tinha muita coisa com que confundir, né? E realmente as características, não tinha som, era comprido, todo iluminado. E foi a partir daí que o senhor se interessou pelo assunto? Eu comecei a me interessar mais, eu já gostava, assim, né? E comecei a estudar, aí eu comecei a ir atrás de livros e eu acho coisas. muito interessante isso, Daniel, que você fala dos vários formatos e tal, a gente vai poder daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre isso, porque alguns padrões se repetem, né? Sim, se repetem. O formato charuto, o formato triangular, o formato de prato, de disco, né? O formato agora apareceu aí, que tem aparecido nesses vídeos do governo americano, alguns em forma de estrela. De estrela, né? Também um formato esse que tu relatasse, desculpe eu Não, por favor, professor. Do Kenneth Arnold, em 1947, foi tipo um bumerangue. Interessante. Ele era assim. E ele disse São 9 objetos. Ficava no ar. 9 objetos que pareciam que estavam na superfície de um... Agora sim nós conseguimos restabelecer o contato com Itaara, então nós vamos conversar com o Hernan Mostajo, que é diretor executivo do Museu de Ufologia de Itaara. Hernan, boa noite, está nos ouvindo melhor agora? Boa noite, tranquilo, estou ouvindo bem vocês, já estou vendo o debate, né, já está ficando um debate bem interessante, bem curioso. E respondendo a tua pergunta, eu nunca vi nada de estranho nos céus, olha que eu viajo muito pelo mundo afora. Mas, quando nasceu o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, nasceu uma proposta muito importante de fazer esse estudo ser levado dentro do nível escolar. E isso fizemos há 25 anos, que este ano o museu está celebrando 25 anos do primeiro museu da América Latina, que oficialmente registrado nos órgãos oficiais da Museologia Nacional e Internacional, que transmite o assunto da ufologia dentro de um critério educativo, científico e, acima de tudo, voltado para esse público jovem. É o que nós estamos preparando para o nosso futuro. Então, eu como especialista na área da museologia, costumo dizer que essa preparação é fundamental desde das crianças de pré-escola até alunos de graduação e assim por diante, que ainda não estão sintonizados com esse assunto, que hoje não é mais uma modinha, é um fato real. Está aí o próprio governo norte-americano trazendo fartas evidências, né? Vamos usar esse termo ainda, evidências, que é um caminho, quem sabe, por uma preparação muito breve de um anúncio que nós não estamos sozinhos no universo. E um detalhe muito importante também, que a cidade de Itaara, que fica a 15 quilômetros de Santa Maria, hoje é a capital gaúcha da ufologia. No dia 24 de julho do ano passado, o nosso governador assinou a cidade como capital gaúcha da ufologia. Mas não pela questão dos ETs, de discos voadores, de avistamentos, mas pelo fato de ter uma instituição que procura congregar esse assunto dentro de uma lógica e dentro de uma interpretação educacional. E isso é o foco que nós trabalhamos na instituição. Claro, com um resgate histórico, nós temos o famoso caso do senhor Arthur Berlet, que recentemente foi matéria a nível estadual, da inauguração do monumento a esse cidadão que em 1958 já apareceu por 11 dias na cidade de Sarandi. Vamos ter agora, dia 24 de julho, o primeiro fórum de turismo ufológico, oficialmente na cidade de Itaara, coordenado pela doutora Mirelle. Enfim, nós estamos trabalhando muito na divulgação do fenômeno que, acredito eu, que no futuro muito breve, a especulação vai ficar de lado e vamos ter aí o fato real. O que o governo americano está fazendo, e outras potências também, não é só os americanos, é dar um pontapé inicial daquilo que nós, pesquisadores do tema, no caso eu como um pesquisador dessa área da ufologia, né, mais precisamente de colher esses relatos e colocar no acervo do museu, é o que desperta a consciência nossa, né? Então nós precisamos ter uma educação muito efetiva
dentro das escolas, dentro das universidades, sobre esse tema que é a ufologia, que não é nada de sensacionalismo, não é nada de brincadeira, e hoje tratado muito sério, com muito respeito, inclusive pelos dois apresentadores, das pessoas que estão aí falando. O Doni, eu tive o prazer, ele esteve no nosso museu, uns anos atrás, com o Colégio Militar de Porto Alegre, e o outro convidado que aí se encontra, né? Então, é uma preparação que o museu tem nessa jornada de 25 anos. Vamos falar mais sobre o museu mais adiante. A gente quer ressaltar também que a gente está fazendo aqui o programa com muita seriedade, a gente quer realmente entender melhor, aprender, e o nosso objetivo é esse mesmo, é tratar o tema com a seriedade que ele merece. Hernan, você mencionou o caso de Sarandi, a gente tem até uma imagem aqui que você enviou para a gente, e eu queria que você relatasse um pouquinho, resumidamente, como é que é esse caso. O habitante de Sarandi desapareceu da cidade e ele teria sido abduzido, levado para outro planeta. Como é que é essa história? Olha, o caso do senhor Arthur Berletti é um dos maiores clássicos mundiais. Não perde nada para nenhuma abdução de Travis Walton. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer Travis Walton em conferências internacionais. O lenhador que foi abduzido lá em 77, entrou numa nave espacial. Mas o senhor Arthur Berletti, ele fez um grande diferencial. E quando ele sumiu da pequena cidade de Sarandi, que na época tinha 22 mil habitantes, e ele era tratorista da prefeitura municipal, e ele andava atrás de extraterrestres, inclusive nem se falava nesse tema como se fala hoje em dia, né? Ele estava saindo de Sarandi, indo para uma localidade chamada Cruzilhada Natalino para fotografar um casamento, quando ali, no regresso dele, nessa encruzilhada, ele simplesmente desapareceu por 11 dias. Quando ele retorna, ele conta para sua família que esteve num planeta chamado Acarte, conheceu os acartianos, que lá ele já usava há muitos séculos a energia solar, que era colocada em prédios, em veículos. Eles tinham os tais chamados tonéis voadores, que hoje, na nossa interpretação, nós chamamos de drones, que funcionavam com hélices de energia solar. Videoconferência, ele somente não viu, como também participou de uma videoconferência na casa do Acorde. E aí você está mostrando a linda imagem do monumento que foi feito em homenagem ao senhor Arthur Berletti, primeiro monumento oficial do Brasil. Inclusive é um projeto de lei do município de Sarandi. Inclusive, estou falando da questão relacionada também com a política, que também faz parte, né, da ufologia. Eu sou presidente do Conselho de Turismo de Itaara e eu acho maravilhoso um monumento ufológico dedicado a uma causa tão importante. Então, é um abduzido que desapareceu por 11 dias e quando voltou, além de contar, de fazer esse resgate histórico do que ele vivenciou há 68 anos atrás, ele escreveu durante cerca de um mês a narrativa dele em 422 páginas dos seus originais, que hoje é acervo tombado no Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência. E o detalhe, ele foi fotografar um casamento, e a famosa máquina fotográfica dele, que ele não pôde usar lá com os acartianos, também faz parte do acervo do Museu Internacional de Ufologia. E ele já deixava bem claro, numa ocasião que ele perguntou para a Acorde onde é que vocês estão, quem são vocês, e dizia, um futuro muito breve, vocês terão tecnologia de nos ver, inclusive de nos comunicarmos. Então eu acho que aquilo que o tratorista falou há 68 anos atrás, que maleficamente tínhamos Sputnik em órbita planetária, hoje se consolida com uma imensa realidade, uma realidade que naquela época nós não tínhamos a explicação, não tinha lógica. O mundo não era globalizado, nem sequer existia microchips, e esse homem incrível trouxe uma experiência fenomenal. Muito bem, não, esse caso realmente é muito interessante, porque, né, 1958, videoconferência, drones, né, quer dizer, nem se imaginava isso. Nem se imaginava. A gente não tinha nem ideia de que isso ia acontecer. Agora, eu imagino que esse senhor e muitos de vocês, que são pesquisadores, estudiosos, enfim, enfrentem muito descrença, muita desconfiança, as pessoas às vezes ridicularizam o assunto e tal. Como é que é enfrentar todo dia essa situação? Como é que vocês encaram isso? Como é que enfrentam? O pessoal alega que não viram, que isso aí é invenção, que é delírio. Como é que vocês respondem a isso? Bom, primeiramente, boa noite, Hernan.
É um prazer Boa noite, Antônio. Na realidade, tive 3 vezes já no museu, né? A primeira vez, talvez tu não lembre, estive com a minha companheira na época, e depois as outras 2 vezes com turmas do Colégio Militar. E eu te dei já os parabéns pela tua iniciativa, porque hoje nós temos um projeto na Comissão Brasileira de Ufólogos, e esse projeto tem como uma das bases a educação ufológica. E aí entra toda uma questão que tu levantasse muito importante. Desculpe, eu já vou responder. Não, por favor, fique à vontade. Quero que vocês conversem. Se diga que é fundamental que a gente comece a trabalhar com essa geração nova, porque a ufologia precisa de uma renovação, né? A ufologia, embora ela possa, daqui a uns 2, 3, 4, quem sabe 10 anos, ou talvez um pouco mais, nós já não temos mais objetos voadores não identificados, e sim objetos que nós conhecemos, inclusive os ufonautas também, vamos ter conhecimento e manter contato. Quem sabe a ufologia perde a sua razão de ser. Mas é importante que se tenha uma educação ufológica séria e responsável para se tratar o assunto. Isso eu tive a oportunidade, como professor no Colégio Militar, de fundar um grupo de ufologia. E respondendo ao que o Irineu me colocou, eu não tive nenhum problema com relação à divulgação de ufologia. Sempre fui respeitado, inclusive no próprio Colégio Militar, uma instituição militar, sempre respeitado no Colégio Militar. Quando fundei o grupo de ufologia, foi por uma vontade dos próprios alunos. E tive digamos, a contribuição por parte da direção da escola em levar adiante. Os próprios oficiais também demonstraram que havia um interesse realmente em se fazer formar inclusive um grupo de ufologia na escola. Lógico que os primeiros encontros nós éramos acompanhados por um oficial superior. Evidentemente, eu compreendia perfeitamente, né, em função de um assunto tão polêmico e que levava a uma série de polêmicas, né, a respeito do que poderia se gerar na formação de um grupo de ufologia. Mas isso durou apenas os 3 primeiros encontros, depois a coisa aconteceu naturalmente. Sim. E eu, quando me aposentei, o grupo de ufologia deixou de existir, foi uma pena realmente, mas o maior problema que eu encontrei não foram os professores, colegas, a direção da escola, os próprios oficiais, mas a grande resistência, digamos assim, foi por parte dos pais dos alunos. Uhum. Vejam bem, os pais dos alunos, que talvez não tenham entendido a proposta, porque era uma proposta educacional, tá? E não... Agora, a alegação dos pais é que os alunos tinham um compromisso maior, inclusive com o próprio vestibular, e que a ufologia não aparecia como uma das disciplinas. Não era uma das disciplinas, exatamente, iria atrapalhar os alunos. Então, esse foi o grande obstáculo. Mas isso eu sempre iniciava com 30 alunos no grupo de estudos ufológicos de ufologia no Colégio Militar, e até o final do ano, evidentemente, em função dessa resistência, tinha 2, 3 alunos. Mas alunos que eu digo de fé, que realmente acompanhavam. Agora, durante a nossa divulgação da ufologia, tanto em Porto Alegre como nas principais cidades do interior do estado, né, inclusive Santa Maria também, nós tínhamos, não digo uma resistência, mas aqueles que frequentavam os nossos encontros faziam sempre um contraponto. Não, claro. Natural. É natural. Isso, eu acredito que foi muito interessante, porque nos obrigava a fazer algumas colocações, algumas contra-interrogações, eu diria assim,
para que as pessoas entendessem realmente a importância da ufologia e a relação direta que ela tem com todos nós, humanidade terrestre. Não, o contraponto ele é muito importante, claro, inclusive eu tenho muitas dúvidas e quero questionar vocês sobre isso aqui ao longo do programa. Mas vocês comentaram aqui na abertura que essa divulgação, inclusive hoje tivemos divulgação de mais imagens ainda, né, os arquivos desclassificados do governo americano, antes eram classificados, eram secretos, seria uma preparação, digamos assim, seria uma preparação, nós estamos vendo ali as imagens divulgadas hoje, seria uma preparação para que daqui a pouco os governos anunciassem à humanidade a existência. Bom, isso pressupõe então que os governos já sabem, já têm conhecimento há muito tempo. Vocês acreditam realmente que seria possível esconder da humanidade, quer dizer, uma teoria conspiratória, esconder da humanidade isso por tanto tempo? Nós temos lá o primeiro registro em 47, né? Por tanto tempo seria possível manter esse segredo? Ninguém teria vazado esse segredo? Ninguém teria uma foto de um OVNI capturado, de um ET capturado? Essa conspiração se manteria em pé até os dias atuais? Será que realmente os governos escondem isso? O que vocês acham? Bom, eu posso dizer da minha experiência, né? Eu morei nos Estados Unidos durante um tempo, eu sou casado com uma americana, né? E a gente vê, assim, uma diferença de mentalidade entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, apesar de haver uma desconfiança, assim, mas será que existe, será que não existe? O governo libera ou não libera? O governo esconde eles alguma já coisa estão ou não? muito avançados nos Estados Unidos em termos de empresas. As empresas, eu me surpreendi porque as empresas nos Estados Unidos são empresas gigantes de aeroespaciais, e o interesse dessas empresas é conseguir o que eles chamam de metamateriais. Esses metamateriais seriam materiais que viriam de algumas naves que caíram, que foram recuperadas e tal, para fazer engenharia reversa. Fazer engenharia reversa. Então, descobrir como elas foram construídas. E é muito dinheiro. É muito dinheiro que a gente não tem ideia, assim, sabe? Tem gente cuja profissão nos Estados Unidos é ufólogo e tem cargos em grandes empresas e tal, né? Eu até conversei com alguns lá. E, assim, respondendo ao Mostágio também, a gente, hoje em dia, nós temos muito menos reações hostis, digamos assim, justamente por iniciativas como a dele, que estão educando as pessoas, né? Além da divulgação pelos Estados Unidos, que é uma coisa recente, isso trouxe um peso muito grande para a causa de vocês. Um peso muito grande. O ex-presidente Barack Obama dizendo, olha, eu não os vi, mas eles existem. Eles existem, né? Temos então, lá, isso material. Não é qualquer um que está falando, é o Obama. Né? O Trump também está dizendo que ele já viu coisas. Não ele está dizendo que viu. Ele viu o material que está sendo, que está sendo divulgado. Provocativo, ele nunca disse que ele viu está sendo nada. liberado. Mas, assim, nós temos, aqui no Brasil, existe um pouco de atraso, assim, porque a gente não tem essa noção, né, de que isso aí poderia ser de muito valor para nós como humanos, né? Se a gente tivesse acesso a essa tecnologia, que é justamente o que essas empresas americanas estão buscando, né? Estão buscando estudar esses materiais. E nós não temos, assim. Então, aqui no Brasil existe mais contrariedade, vamos dizer assim, por desconhecimento. Sim, se ridiculariza. Mas aí a pessoa não sabe, nunca viu, né, e tal. O Mostardi pode entrar na conversa quando quiser, tá, Mostardi? Pode falar. Entre na conversa quando quiser. É interessante que ele coloca nessa comparação Estados Unidos e Brasil, porque aqui eu já vou, como eu sou um educador, né? Eu vou pegar uma parte um pouquinho mais delicada da história, que é o que nós temos aí nosso currículo escolar hoje, né, a nível de governo federal, e está colocando, né, uma cartilha do estudo da vida extraterrestre, um ponto muito importante que nós estamos começando a nível de governo federal. Outro ponto que também nós temos que ter cuidado nessas questões, essa comparação, e faz muito sentido. Veja bem como é que é o QI do brasileiro. Até hoje,
respeitosamente falando, mas já criando uma polêmica, nós temos Big Brother no Brasil. Até hoje nós estamos ovacionando pessoas que o intelecto é medíocre, com essas bets que tem aí no Brasil, esses jogos de azar. Olha quantos bilhões vai das pessoas simples do nosso país que precisam, né, para a alimentação dos seus familiares em jogos de azar. Então, se nós pegarmos a nossa educação de base, que é fundamental para o progresso do país, no caso Estados Unidos, uma Europa, uma China e assim o Japão, nós estamos muito aquém. Então, por isso que essa chacota, vamos assim dizer, que algumas pessoas fazem é pela falta da informação, a falta do conhecimento. É o termo literário da palavra ignorar. Eu ignoro, não sei do que se trata e tiro onda de quem pesquisa e quem faz o que acontece. Só que hoje isso já está mudando. Por que já está mudando? Tem pesquisadores aí na plateia, tem eu que represento aqui. Nós temos recentemente um programa que está saindo na History Channel falando sobre os avistamentos de OVNIs aqui no sul do Brasil. Então, tudo isso, né, de forma... E eu estou vendo que o programa está indo muito bem, que o programa está tendo muita seriedade. Tudo isso reforça o quê? Reforça que chegou o momento, e este é o momento, o Odoni há de concordar comigo, de que a gente tem que aflorescer mais isso aí e mostrar para a sociedade o que nós já fazendo há muitos anos. Eu estou envolvido com a ufologia desde a PSIUFO, lá de 1989, do saudoso Gevaer, a qual, na época, eu fui conselheiro da revista UFO nos anos 90. Então, aquilo que ele tinha, que ele queria tanto, que era tanto o governo abrir, falar e mostrar, o governo americano, hoje nós estamos vendo aí acontecer. Sim. Então, e também isso cabe muito também da união do pesquisador. Eu acho que o pesquisador da temática ufológica tem que ser mais unido, e nós não somos tão unidos como nós devíamos ser, porque temos divergências também dentro da ufologia. Mas, independente disso, a questão cultural, a questão do brasileiro, não se apegar a assuntos que são muito importantes, que mudam a trajetória de um país com a alta tecnologia, com a tecnologia reversa de naves acidentadas, como já foi citado aí, muda completamente a estrutura do pensamento da civilização. Claro. E falta muito ainda para nós aqui no Brasil. Não, e é preciso registrar também que várias instituições de ensino pelo mundo, enfim, estão procurando, a NASA investe nisso, enfim, estão procurando vida em outros planetas, né? A chamada exobiologia, né? Que busca a existência de qualquer tipo de vida, uma vida bacteriana, vegetal, seja qual for, em outro planeta. Então, a exobiologia é uma ciência que está buscando isso também, mostra que é uma preocupação também dos cientistas tradicionais, porque nós falávamos aqui antes de começar o programa, existem vários tipos de cientistas, né, professor? Tem os que se apegam a alguns cânones, algumas regras e ficam aquilo ali, e outros têm a mente mais aberta e se permitem, né, especular sobre aquilo que ainda não virou cânone, que ainda não é codificado, que não está nos livros, enfim, né? Existem vários tipos de cientistas também. Vocês consideram a ufologia uma ciência realmente? Nós estamos com uma geração nova de pesquisadores, e nós sabemos, falamos isso com propriedade, que nós temos apoio institucional com a Universidade Federal de Santa Maria, com a UBA, com a Unicinos, parceiros institucionais, né, porque nós somos uma instituição, em primeiro lugar, somos um museu. Isso que tu falaste é muito importante também, que hoje a faixa etária do acadêmico que está fazendo doutorado é na faixa de 29 e 30 anos de idade. Coisa que algumas décadas atrás, tu pegar uma pessoa com 50, quase 60 anos, sendo um doutor. Então, hoje, o pesquisador, acadêmico, dentro de uma instituição universitária, pública ou privada, ele tem uma visão mais eclética, mais aberta, até pela questão da própria idade. Ele quer mais saber em relação a isso aí. Eu vejo muito pelas as escolas que nos visitam e professores universitários também que nos visitam lá no museu, essa flexibilidade que existe hoje. É poder entender que o universo não é um rótulo fechado somente aqui na Terra, e as possibilidades são inúmeras. Tanto é que o museu está consolidado institucionalmente por causa desse caráter, que é o respeito que nós damos a partir do assunto que não é mais polêmica, não é mais chacota, ninguém aqui está brincando, e o assunto já estava muito sério, que hoje os novos doutores que estão surgindo aí também estão fazendo, e com muito respeito em relação a esse tema também.
Ah, claro, isso é importante e é muito bom. Eu acho que o Renato fez uma observação que eu achei muito importante, Renato. A união da comunidade ufológica. Porque nós temos correntes ufológicas. A ufologia é uma só, mas nós temos correntes ufológicas. Uma corrente mais científica, uma corrente mais filosófica, uma corrente espiritualista, mística, esotérica, e uma corrente da qual eu sigo, que é a holística, reunindo todo um leque de correntes. Sim. Né? Sim. Quer dizer, quando se estuda ufologia, eu tenho que estar com mente aberta. Eu não posso ficar única e exclusivamente me prendendo para estudar um fenômeno de tamanha magnitude e complexidade, me prender única e exclusivamente no estágio evolutivo científico do nosso planeta. Não vou conseguir responder ou buscar explicações para a forma com que essas inteligências, prefiro chamar de inteligência do que chamar de extraterrestre, essas inteligências cósmicas se manifestam aqui. Sim, porque nós, exatamente, com as ferramentas tradicionais vai ser difícil. Com as ferramentas fica muito difícil. Fica difícil. Né? Pois não, professor, nós temos que encerrar o bloco, mas o senhor conclui a frase. Não, apenas concluir que nós temos, e eu considero de fundamental importância, que haja um respeito ao código de ética dos ufólogos. Porque esse na realidade, ele tem as regras que devem ser cumpridas e respeitadas por todos os ufólogos, independente da corrente que é seguida por esse ou aquele pesquisador. Isto é fundamental para que, a partir dessa união, a comunidade ufológica se torne mais forte e possa, dessa forma, divulgue o fenômeno de uma forma mais séria e responsável. Perfeito. Agora são 21 horas e 42 minutos, 9h42 desta noite fria de sexta-feira. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos. 3 minutinhos, estamos de volta com o Ponto de Conexão, falando hoje sobre os mistérios da ufologia. Já voltamos. Agora são 21 horas e 45 minutos, o Ponto de Conexão está de volta e hoje o nosso assunto é ufologia, o fascínio pelo estudo da vida extraterrestre e as hipóteses sobre as luzes misteriosas no céu, entre tantos outros fenômenos que temos observado e agora, inclusive, assistido aí aos vídeos, enfim, sobre esse assunto. Sobre o tema de hoje, estão conosco aqui, participando do programa comigo aqui no estúdio, Carlos Oddoni, presidente do Movimento Gaúcho de Ufologia e secretário da Comissão Brasileira de Ufologia. O professor Carlos Oddoni está aqui conosco. Também está o Daniel Conrado, pesquisador de antigas civilizações e online direto de Itaara, na região central do estado. Participa do programa Hernan Mostágio, que é diretor executivo do Museu de Ufologia de Itaara. O município é a capital gaúcha da ufologia, reconhecida por lei estadual sancionada em julho de 2025, como foi mencionado aqui no programa. Eu queria levantar agora uma série de dúvidas que a gente tem e que todo mundo se questiona sobre isso. Queria que as respostas fossem um pouco mais curtas para a gente poder falar bastante sobre isso aqui. Por exemplo, a pergunta é para todos vocês, tá? Quem quiser responder, por exemplo, nós temos hoje uma altíssima tecnologia no nosso celularzinho. Nós podemos fazer vídeos em 4K com altíssima definição, fotografias maravilhosas. Por que as imagens que nós vemos de UFOs, ou de objetos voadores não identificados, geralmente são borradas, fora de foco, tremidas? Dificilmente a gente consegue ver claramente o objeto. Por que isso, se nós temos no celular uma tecnologia que nos permite fotografar com exatidão e com precisão? Bom, eu acho que primeiro o pessoal não sabe usar bem o celular. Mas todas as imagens, né, Daniel, são imagens borradas, tremidas. O mais difícil, na verdade, que a gente vê assim nos vídeos é o foco, né? Porque às vezes o celular, como está muito longe, ele não consegue fazer o foco. Então a gente vê aquela coisa borrada, entra e sai. Mas tem câmeras também, né? De aviões, câmeras de caças, né? Mas aí... de radares. Por exemplo, a gente vai ver aqui algumas imagens do Rio Grande do Sul. Sim. Por favor, vamos ver as imagens.
Tá no ar, é que a gente não está vendo no esse aí retorno. foi, eu acho que não, estamos vendo, é que está escuro ali, o céu está escuro. Mas geralmente as imagens são um pouco assim difíceis de a gente conseguir visualizar claramente. Ele está tentando fazer o foco ali, né? Então, esse aí que nós estamos vendo é exatamente o que eu vi. O charuto. O charuto. E o charuto é brilhante, né? Ele é todo iluminado. Aí já está um pouco mais nítido. E, como eu falei, só de 2023 a 2025 eu já copiei... já saiu, perdeu o foco, voltou. Voltou. Mas eu já copiei mais de 40 semelhantes, assim, de todos os lugares do mundo. Essa forma aparece com muita frequência. Isso aí. Uma outra questão, quando as pessoas relatam um contato imediato do terceiro grau, que é aquele encontro... Não sei se ainda se usa essa expressão, mas é aquele encontro com uma inteligência, possivelmente extraterrestre. Geralmente ele tem uma forma humanoide, geralmente ele é parecido conosco. Tem cabeça, tronco, membros, braços, pernas. Nossa, assim, se a gente olhar para o planeta Terra, nós temos aqui milhões de formas de vidas diferentes. Os insetos, a vida submarina, no mar... Nós temos seres com uma diversidade extraordinária, só na Terra nós temos. Porque no universo inteiro todos seriam parecidos conosco? Aí existe uma lógica, me permite eu falar, lá no museu nós temos uma maquete da evolução que vai desde a era pré-cambriana até os dias de hoje. Então, todos os 13 períodos geológicos distintos. A compreensão da evolução também se faz muito necessário para as pessoas. Porque, veja bem, há 500 milhões de anos atrás surgiram os primeiros seres unicelulares até chegar a nós, seres humanos. Então, foi um desafio muito longo, evoluções, extinções, tragédias gigantescas. Sim. Em outro planeta, que vive uma condição de vida que nos leve a entender o que é uma vida inteligente, talvez tenha passado por todo esse processo de evolução e adaptação. Vamos supor que eu estou falando isso baseado agora como diretor do Observatório de Astronomia Cosmos, que fica ao lado do museu, que nós temos lá em Tara, o nosso Observatório de Astronomia também. Vamos supor que uma inteligência consiga, pelo menos em 1 milhão de anos de evolução, seja muito mais adiantado que a nossa. Imagina 1 milhão de anos. Se nós, em cerca de 100 anos, conseguimos chegar ao ponto que nós chegamos hoje de tecnologia, que é extremamente satisfatório, imagina uma civilização que esteja apenas 1 milhão de anos à nossa frente. E veja bem, aí eu pego o caso do senhor Arthur Berleck, tem lá os documentos no museu. Ele falava, quando ele questionou para o Aporc, mas onde é que vocês estão? Como é que é a tecnologia de vocês? E ele deixou bem claro, olha, nós estamos mais avançados que vocês tecnologicamente, mas do nível de evolução muito semelhante a vocês terráqueos. Tanto é que essas pessoas que habitam esse planeta chamado Akart, aí está o documento do senhor Arthur Berleck sendo mostrado, inclusive, e a máquina fotográfica, seres iguais a nós humanos. E ele explicou por que disso. Porque essa distinção é porque nós não temos a compreensão lógica do processo ainda. Inclusive, já naquela época ele dizia que existiam muitas civilizações semelhantes à nossa humana. Não se mudava muito, a não ser o aspecto evolutivo mais tecnológico, inclusive mais espiritual também. Isso ele deixa muito claro no seu discurso e nos seus manuscritos. Então, quanto à questão da biodiversidade, ela influencia, sim, o que vai ser uma espécie de evolução. E se nós partimos de um ponto que nós vemos deste universo, podendo ter milhares de universos paralelos, múltiplos universos, né? O que nós temos? Uma sequência do átomo de hidrogênio, as estrelas, galáxias, até chegar no planeta Terra, 4,6, 4,7 bilhões de anos, até chegar a nós, seres humanos. Será que nós somos um acidente cósmico ou uma experiência biológica? Será que outros, não é, Doni, já não estiveram aqui no passado para colonizar a Terra? Então, porque nós não sabemos muito do nosso passado, nós temos evidências. Por exemplo, aqui na região central do Rio Grande do Sul, nós temos os mais antigos dinossauros do mundo, que tem 230 milhões de anos. E o afloramento fóssil desses ossos, desses animais, é uma raridade planetária. Por quê? Porque 98% de tudo se decompôs. Ficou apenas 2% para entender o processo de evolução da vida no nosso planeta. Claro. Isso significa quase nada no aspecto de evolução. Então, podemos ter raças alienígenas
parecido com Grace, provavelmente, parecido com nós seres humanos, provavelmente, até outras espécies também. Então isso é muito característico da própria evolução da estrela, da galáxia e do local de existência. A gente viu ali, está vendo imagens do Museu de Itaara, ali, toda a documentação, as imagens. Não, a minha dúvida é exatamente essa: se existem milhões de formas de vida no universo, porque todas teriam a mesma forma. Lógico, mas veja bem, mas acho que o Hernan faz uma boa explicação aqui sobre isso. O que diferencia, provavelmente, as espécies distribuídas em todo o universo, no nosso universo, tá? Mas vamos considerar o nosso universo como sendo a nossa galáxia, que já é uma imensidão, né? São atmosferas diferentes, são ambientes diferentes. Isso, claro. Isso tudo leva, eu não digo obrigatoriamente, mas nos leva a pensar como a vida, que tipo de vida nós estaríamos nesse ambiente. Sim. Um planeta, por exemplo, necessariamente que seria exatamente água, né? com o nosso biotipo. Tá? Ou seja, será que realmente o oxigênio é fundamental? Será que a água é fundamental? Sim, porque isso é uma questão, né, professor, que sempre se fala. Existem em torno de tal estrela planetas habitáveis, com características habitáveis, porque sempre são parecidos com a Terra. Tem água, tem atmosfera, tem oxigênio, mas a vida lá fora pode não precisar disso. Eu digo no próprio sistema solar. Pode, né? Em função exatamente da proximidade ou longevidade em relação ao Sol. O Sol é a grande fonte de vida para nós aqui terráqueos. Né? Sim, sim. Mas evidentemente que também em outros planetas, embora sejam cenários diferentes, em função exatamente da distância em relação ao Sol, nós provavelmente teremos uma vida bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Exatamente. Com um biotipo completamente diferente do nosso. Eu gostaria de dar uma contribuição, justamente pelo professor Odoni ser do Colégio Militar. Nós tivemos muito contato com 2 colegas dele que são astrônomos, estavam na época fazendo mestrado em astronomia, né? E eles nos passavam muitos dados que estavam sendo descobertos, né, naquele momento. E um dado que ficou comigo, que pode ajudar a gente a entender melhor aí essa diversidade ou a falta da diversidade, tem assim, os astrônomos, o último número, né, que foi calculado no universo conhecido, né, o que é o universo conhecido? É o universo até onde alcançam os nossos instrumentos. Sim. Né, que seria uma esfera ao redor da Terra até onde os nossos instrumentos conseguem enxergar. Né? E somente neste pedaço, vamos dizer assim, do universo, que é o nosso universo conhecido, nesta dimensão, eles calcularam a quantidade de galáxias como 70 setilhões de galáxias. Sim. 70 setilhões é 70 vezes 10 na 24. São 24 zeros depois dos 70. Quantos mundos, então, né? Imagine, isso galáxias. Cada galáxia, em média, claro, pode ter menos, sóis, mas planetas, tem 200 bilhões de estrelas. Média, tá? Média. Pois é. Então, imagine, esse número a gente sequer consegue entender, o nosso cérebro não consegue nem lidar com esse tipo de número. Então, imagine a oportunidade, né, que existe nesse número absurdo de galáxias, imagina, de planetas, né? E a quantidade, a diversidade de espécies, de tipos e os tempos diferentes, milhões de anos entre uma e outra. A gente está vendo uma imagem dos Estados Unidos, né? Ali uma imagem dos Estados Unidos é um outro... De novo exatamente, aparece o charuto. Né, eu mandei esse aí também, o charuto, né? Só que durante o dia, então a gente não vê muito as luzes ele dele, é mais né? claro, E foi exatamente, ele estava devagarzinho, assim como eu... Agora, isso que você falou, Daniel, é muito interessante, porque eu me lembro de uma frase do grande astrônomo Carl Sagan, né, um americano, que escreveu aquele livro maravilhoso, Cosmos, e depois teve a série, popularizou, né, a astronomia para o mundo inteiro. E o Carl Sagan dizia o seguinte... perguntavam para ele, né, se ele acreditava em vida extraterrestre, e ele dizia o seguinte: o universo deve estar
fervilhando de vida. Deve ter vida aos Pulsante. montes por aí, né? Bilhões e bilhões de planetas habitados. Mas nós nunca vamos ter contato com eles, porque as distâncias do universo são astronômicas, são gigantes, né? A estrela mais próxima da Terra, que é a Próxima Centauri, né? Está 4,2 anos-luz da Terra. Então são milhares e milhares de anos uma nave da Terra levaria para chegar lá. Então essa frase do astrônomo me impactou muito, porque ele diz assim, eles estão lá, mas nós não vamos conseguir entrar em contato com eles porque as distâncias são muito grandes. Como é que se vence as distâncias num universo tão gigantesco como esse? Existe a teoria dos buracos de minhoca, né, que seriam formas de se driblar, de uma certa forma, essa distância. Então, se entraria as dobras da matéria, do tempo e tal. Então, se entraria para esses buracos de minhoca. Agora, nós não temos ainda conhecimento exato do tipo de tecnologia que funcionaria, né, nessas naves. A gente tem alguma coisa de engenharia reversa aí que vai ser provavelmente divulgado mais adiante. E então, assim, pode ser que tenha alguma forma. Mas engenharia reversa, Daniel, desculpe te interromper, engenharia reversa pressupõe que nós já, então, temos alguns OVNIs, digamos, capturados e os cientistas estão desmontando. Aqui. Fabricados aqui. Fabricados aqui. Fabricados na Terra. TR-3B. A Área 51, por exemplo, que por então vários anos... não é um objeto extraterrestre. Não, ele é um objeto... Não. Em função da queda de naves, as naves que foram resgatadas, é que a partir daí que se estabeleceu um estudo fazendo exatamente engenharia reversa. Ou seja, você desmonta a ver nave, como é fabricado. O que, lógico, a dificuldade que nós temos de entender aquela tecnologia é muito grande. Sim. Mas, de alguma forma, se montou uma nave bem próxima, né, de uma realidade de fora da Terra. Não talvez com todos os recursos que tem essa nave, mas isso... Então, professor, existem naves extraterrestres, alienígenas, em poder hoje de autoridades... Com certeza. Do planeta. Isso com certeza. Né? E que, em função de todo o acobertamento, nós realmente desconhecemos exatamente como isso aconteceu e onde foram os pontos em que onde existem esses laboratórios, né? Mas esse é um segredo compartilhado por muita gente e ninguém até hoje abriu o bico para contar nada. Porque o acobertamento é muito forte. A resistência é muito grande. Já tentaram. Há 2 anos atrás, uma comissão do governo americano chamou 3 pilotos de alta patente e eles mencionaram que os Estados Unidos tinha esses objetos, inteligências não humanas, né, material biológico não humano, e que eles pegavam dessas naves, né, desses objetos não construídos por nós e retiravam a sua engenharia reversa. Isso faz 2 anos, uma comissão lá nos Estados Unidos, no Senado americano e no governo e dos deputados federais também americanos. Quando tu falaste o Dr. Carl Sagan, é bom lembrar que isso que ele mencionou, né, da vastidão do universo e tudo mais, nós estamos falando da década de 80, né? Nós estamos hoje em 2026. Eles ficariam muito surpresos com a ciência que nós temos hoje, inclusive com a inteligência artificial. Então, muita coisa mudou, tanto é que muita coisa mudou que hoje nós temos o telescópio espacial James Webb, que enxerga na escuridão do universo, que enxerga no infravermelho, que consegue ver maravilhas do universo que há 2, 3 anos atrás nós não víamos. Exato. E isso cada vez mais satisfaz esse desejo da exploração espacial de outros mundos. Tanto é que o telescópio espacial James Webb conseguiu ver planetas extrasolares que apresentam uma característica atmosférica de uma possível identidade biológica lá. Alguma vida pode estar existindo lá. Então, o Sagan, ele viveu uma época muito importante, mas a nossa tecnologia era muito ainda comprometida
a entender melhor a mecânica do universo, se é que nós entendemos a mecânica do universo ainda hoje, né? Se é. Agora, uma outra questão, né? Se nós já, então, capturamos essas naves, e hoje se faz até engenharia reversa delas, os seus tripulantes também teriam sido capturados, porque se fala também em material biológico, né? Que estaria sendo hoje estudado aqui na Terra. E aí, outro dia eu li que existem 4 linhagens diferentes, né? Os nórdicos, os reptilianos, os cinzentos e os insetoides, que seriam 4 linhagens de seres extraterrestres. Dentro dessas linhagens, nós temos também várias tipologias. Eu não sei se eu, por exemplo, nós temos vários tipos de reptilianos. mas é isso aí, né? Vários tipos de reptilianos. Vários tipos de insetoides. Greys também, que são os cinzentos também. Cinzentos, tem os mais altos, mais baixos. Isso. E os nórdicos seriam mais claros, semelhantes ao também com biotipos um pouco diferentes entre eles. Assim como nós aqui, nós somos terrestres. Temos diferenças. Mas olha a variedade de tipologias diferentes, né? Chineses, japoneses, índios. Mas aí chegou o ponto que eu queria chegar, professor, que é o seguinte: esses seres poderiam já estar entre nós aqui, por exemplo? Esse slogan é famoso, né? Eles estão entre nós. Eles estão entre nós. Isso... O senhor acredita realmente nisso? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta, convicção disso. Sim. Né? Porque... E estariam vivendo entre nós, aqui no nosso meio. Sim, nos nossos subterrâneos. Existem bases aquáticas. Eu falo subaquáticas, né? Porque já se fotografou e filmou OVNIs saindo do mar. A última informação que se tem é de que drones subaquáticos chegaram até a grandes profundezas, mas foram completamente... Bateram, inclusive, algumas fotos que a NASA tem, Pentágono deve ter, CIA, FBI, das bases, mas eles não voltaram, eles foram capturados por essas bases. Só que nós não temos acesso, o homem não tem acesso a essas bases, quer dizer, não foi até o local para confirmar a existência dessas bases. Mas isso é perfeitamente hoje, eu digo, comprovado em função, inclusive, das chamadas canalizações. Esse é um outro aspecto importante. São mensagens que são recebidas por pessoas que têm uma certa mediunidade mais avançada, eu diria um parapsiquismo mais avançado. Sim. Que conseguem receber mensagens... Comunicação. São receptores, né, de mensagens. Desses seres se comunicando. Se comunicando, exatamente. Né? E a partir daí, a questão toda é que a ciência a nossa ciência tradicional, ela não acredita nisso. Não alcança. Ou seja, exatamente, não tem, e nós temos que ter mente aberta para estudar um fenômeno desse tamanho e magnitude. Agora, sobre isso, professor, por exemplo, nós temos, o Hernan muito bem mencionou aí o caso dos nossos telescópios que estão aí, o James Webb, enfim, outros grandes telescópios que estão hoje no espaço, localizados no espaço, fotografando toda a imensidão do universo, né? Ou pelo menos do universo conhecido. Bom, nós temos satélites, nós temos todo tipo de vigilância hoje do espaço, satélites militares, enfim. Nós temos a estação espacial, por exemplo, em órbita, 400 quilômetros da Terra, girando em torno da Terra. Esses equipamentos todos, a própria estação, não estariam o tempo todo registrando OVNIs chegando e saindo, chegando e saindo? Esse trânsito de naves entre outros planetas e a Terra não estaria já o tempo todo sendo fotografado? Nós temos, inclusive da própria NASA, pequenos filminhos assim que eles faziam da estação espacial, que até hoje não foram explicados, né? Eles dizem, não é lixo espacial, é lixo espacial, é esse, aquilo. Só que a trajetória, né, fazia umas curvas assim de 90 graus, que aquilo ali não existe, né? Lixo não faz assim. E sobre esse ponto aí das pessoas não falarem, né? Porque a gente fica imaginando, milhares de pessoas devem ter acesso a essa informação, só que elas não dizem. Mas aquilo que nós chamamos de whistleblowers, né, que seriam aqueles que começam a falar sobre isso, existe uma técnica muito assim usada
que eles até divulgam, mas eles divulgam como se as pessoas fossem, né, malucas e tal. Sim. Então, a melhor forma de esconder é ridicularizar. É dizer que o cara, né, tá doido, sei lá, bebeu, qualquer coisa do gênero. Né? Porque pessoas que estiveram lá dentro, militares, cientistas, nós já tivemos uma série de eventos, né? O Steven Greer fez em 2001 um evento com não sei quantos lá, parece que tinha 35 militares, cientistas e tal, que estiveram em contato com algum tipo de, né, ou com as próprias naves, ou com documentação que mostrava isso aí, que os Estados Unidos tinha já acesso a naves, né, recuperadas e até a seres biológicos, né? Mas, quer dizer, a grande imprensa, MSM, que a gente chama, né, Mainstream Media, que manda, né, no que se pode dizer ou não, eles ridicularizavam, né? Então, essa é a maneira mais eficaz de terminar com qualquer depoimento da pessoa. Existem vários, que a gente não sabe, não conhece, né, não tem acesso ao que eles disseram, ou eles são ridicularizados pela mídia e fica por isso mesmo. Parece que é um doido lá que falou uma coisa. Agora, muitos dos avistamentos, vocês mesmos, ufólogos, rejeitam. Sim. Claramente, né? Quer dizer, de 100 avistamentos passando lá, por analistas, nós temos analistas de vídeos, analistas de fotos. Que diz, não, isso aqui é lixo espacial. Pela experiência, e em função dos recursos que eles dispõem, ele descarta exatamente, não, isso não de maneira nenhuma, isso aqui, até pássaros, né? As pessoas confundem fotos, tem muito pássaros. Não, né? E em função da aproximação, quando você aproxima, a imagem fica distorcida. Sim. Então fica mais difícil de nós identificarmos exatamente o que é. Quer dizer, nem todo avistamento de fato, tem muito... Então, existe uma coisa que a gente utiliza que se chama diagnóstico diferencial. O que é isso? É dizer o que não é. O que não é? O que não é. Não é isso, não é aquilo, não é um avião, não é um balão, quando vocês não é um eliminam drone, né? todas as possibilidades, a gente busca eliminar todas as possibilidades. E para isso a gente usa tecnologia. Então, por exemplo, é um avião, não é? Então tem lá um site que mostra todos os voos que estão passando ali naquele horário. E aí quando não encontra nenhuma explicação, aí sim quando não há nenhuma... Ele é considerado objeto voador não identificado. Isso não significa que seja de origem extraterrestre. Exatamente. Isso tem que ficar bem claro. Exatamente. Ele não foi identificado, mas ele pode ser daqui da Terra. Pode ser um novo experimento militar. Eu não diria origem, a natureza. A própria natureza. Que é uma diferença entre origem e natureza. Exato. Também Agora, se não são de outro planeta, de onde são, então? Bom, aí é a questão da origem. Este é o grande, digamos, a grande busca por parte dos ufólogos. A natureza já sabe. Ela é de fora do planeta, em função de civilizações muito mais avançadas que devem existir. Devem existir, não, existem. Mas a questão toda é a origem. Será que são da nossa galáxia? Será que são extragalácticos? Sim. De que setor da galáxia? Né? Por exemplo, nós temos mensagens recebidas de arcturianos, pleiadianos, sirianos, andromedanos. Então, a questão toda é que as comunicações, como eu bem te disse, são feitas através de mensagens que são passadas a pessoas que têm a capacidade de receber essas mensagens. Não é um sinal de rádio que uma antena capta, não é isso? Isso não vai acontecer. Porque isso aí a NASA faz há muito tempo. Claro. Perscruta e a NASA o conhece universo. Isso. Porém, isso é muito acobertado. Tem aquele projeto, né, que escuta o universo há décadas, né? E capta de vez em quando um sinal de rádio, alguma coisa assim, mas nada muito... Mas nós estamos procurando a vida fora da Terra, enquanto que essa vida inteligente está na própria Terra. Eles estão entre nós. Nós somos capazes de nos pecharmos com eles na rua. Eles devem ter uma tecnologia tão avançada que eles se materializam e se desmaterializam. E, ao mesmo tempo, eles podem se transmutar num biotipo humano, como o nosso.
que isso é perfeitamente plausível. Né? Muito bem. E existem também, só para complementar, já vamos ter que fechar o bloco. Existem também algumas teorias que dizem que esses seres que aparecem para nós, eles podem ter vindo do futuro. Né? Podem ser nós mesmos no futuro. Seriam seres da própria Terra. Seres da própria Terra, seres humanos no futuro, viajando no tempo. É uma teoria. A outra teoria pode ser, eles habitam a Terra em subterrâneos ou no mar, né? O que a gente, na verdade, a gente conhece mais a Lua do que o oceano, né? A gente não conhece nada das profundidades do oceano, a gente não conhece. Ninguém conhece direito. Então, assim, existem outras teorias que podem ser colocadas, podem ser habitantes da própria Terra que têm acesso à tecnologia ou do futuro ou já, né, aqui mesmo nesse presente. Então, isso é muito interessante. Esses visitantes do tempo são chamados de ultraterrestres. Esse é um termo que pouca gente conhece. Ultraterrestres. São daqui mesmo, mas vêm de uma outra época. Vem do futuro. Exatamente. Talvez sejam nossos, nossos descendentes no futuro. Nossos descendentes. Nossos descendentes. Nossos descendentes vindo aqui. Muito bem, agora são 22 horas e 13 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida, um intervalinho de 3 minutos apenas, e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, que hoje está muito interessante aqui, falando sobre vida extraterrestre, ufologia. Fique com a gente, já voltamos. 22 horas e 17 minutos, estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão, que hoje fala sobre ufologia. Você que está nos assistindo, você acredita em vida fora da Terra, vida extraterrestre? Pois é, estamos discutindo esse assunto aqui e a gente queria falar, existem muitos casos, milhares de casos registrados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Temos o caso famoso do ET de Varginha, já apareceu uma imagem dele aqui enquanto conversávamos. Eu estive lá em Varginha, conheci lá o museu, o monumento que existe na Praça Central, o disco voador. É muito interessante, e é interessante também como toda a cidade hoje vive em torno disso, explora isso comercialmente, tem um turismo voltado para isso. Depois eu quero ver com o Hernan também se Itaara, porque Itaara já tem também um turismo ali voltado para isso, mas antes, eu queria passar uma pergunta que a gente está... muita gente no chat aqui acompanhando o nosso programa. Uma pergunta do Arnaldo Machado Ribeiro, 8548, ele pergunta o seguinte: muito interessante o programa, gostaria que falassem sobre um caso ocorrido em Passo Fundo, que acabou aparecendo no filme Sinais. O filme foi um sucesso, vocês lembram, né? Que caso é esse, Daniel? Não me lembro disso. Nós temos informação através do MGU, que é o Movimento Gaúcho de Ufologia. Ele congrega vários grupos no interior do estado. Sim. E o pessoal lá de Passo Fundo conseguiu entrar em contato com o senhor, que já está bem idoso, está com uns 90 anos já, que filmou, né? Ele estava filmando uma festa de aniversário e aí, de repente, por trás, assim, né, na janela, passou um ser, né? Passou um ET. Então, o pessoal entrou em contato com ele e perguntou se ele tinha ainda esta filmagem. Ele disse que não tinha mais, que essa filmagem foi parar nos Estados Unidos com o diretor do filme, de Sinais. E ele disse o seguinte, que lógico, eles fizeram um filme sobre aquilo, porém, a parte onde aparece as crianças, ela foi filmada, assim, por eles, um filme e tal. Sim. Só que por trás, né, da maneira como se faz, com chroma key, etc., aí passaram, aquela criatura que passa é a verdadeira. Foi filmada por ele, em Passo Fundo. A imagem é da criatura filmada em Passo Fundo. A imagem é da criatura Fundo. filmada em Passo Fundo. Olha, que interessante. Mas foi uma composição. Eles fizeram, né, as crianças ali, não sei o quê, faz uma montagem. Faz uma montagem, mas a verdadeira é aquela criatura que passou, foi a que ele viu e a que ele filmou. Eu já entrei em contato. Nós temos um grupo, o Movimento Gaúcho de Ufologia reúne grupos no interior do estado. E tem um grupo em Passo Fundo, um grupo de ufologia em Passo Fundo. Então nós já entramos em contato com representantes do grupo que fazem parte da diretoria do movimento. E a ideia é de que eu, inclusive, já me coloquei à disposição de ir até Passo Fundo, conversar com esse senhor, porque isso chama-se pesquisa de campo, né? Claro.
Você vai falar com alguém que, de alguma forma, teve contato, né, com um ser, ou viu uma nave e tal, posando, alguma coisa mais próxima ou mais distante. São contatos imediatos, são vários tipos de contato imediato. Seria uma fonte primária, né, que viu. Exatamente. Né? Então, o que ele disse, o Daniel colocou bem, mas eu quero conversar com ele, é de que ele filmou, não tem mais, ele não sabe onde é que colocou, onde é que ele tem a filmagem e tal, e que chegou até os Estados Unidos, o produtor utilizou no filme. Do filme, utilizou. Um dos colegas tem o DVD do filme. E neste DVD, sempre eles colocam nos bastidores como é que foi feito o filme e o produtor falando a respeito, dizendo que, e ele coloca bem, que ele não coloca que foi feita uma montagem, mas na realidade o que ele coloca é que aquele filme foi filmado em Passo Fundo. Olha, que interessante. Então, eu quero conversar com o senhor né, para ver se realmente vou ter a oportunidade de, conversando com ele, ter um feeling, realmente, para ver se o que ele vai nos dizer a respeito disso. Mas, olha, seria interessante que isso ficasse confirmado. É uma história interessante. Olha. Aliás, por falar em filme, né, está estreando agora, dia 11 de junho, um novo filme. O Dia D, do Steven Spielberg, que já nos deu 2 filmes magníficos sobre essa questão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e o ET, né, o extraterrestre. E agora o Spielberg vem aí com o Dia D. E pelo trailer que eu vi, eu achei sensacional. Muito bonito. Para quem gosta do assunto, é um filme que eu diria preparatório. Preparatório. Ele cria um mistério, enfim. Preparando para o desacobertamento. Exatamente. Eu queria voltar a Itaara com o Hernan para perguntar o seguinte. Hernan, eu vi isso lá em Varginha, em Minas, no sul de Minas, e me parece que é um pouco parecido com o que vocês têm aí, né? Para além da questão educacional, de ensinar nas escolas e tal, essa questão do ET, ela atrai muitos turistas aí para Itaara também, né? Há 25 anos, antes de Varginha. Antes de Varginha, olha só. Antes de ter o museu em Varginha, né, o espaço temático lá, né? Vou falar um pouquinho sobre legislação. Para ser um museu, tem que estar dentro do regramento oficial do governo brasileiro. Aqui, no caso, é o IBRAM. E o latino-americano, né, é o IFAM, o Museu Latino-Americano. Mas, assim, a ideia que nós estamos construindo com a Secretaria de Turismo de Itaara, junto com o pessoal que gosta desse assunto, né, são as placas turísticas que estão sendo colocadas em Itaara. Agora, não são, nesse momento, não são ainda as oficiais, porque cada empreendedor turístico, nós temos a pousada lá que gosta do tema e lá tem uma placa turística com os ETzinhos chegando na cidade, visitando a pousada. Temos o Parador 158, essa pousada é pousada Casa Pedra. Tem o Parador 158, que é um restaurante muito agradável lá, uma dinâmica de motos antigas e tal, que eles já botaram a placa lá, Capital Gaúcho da Ufologia também, com ET numa motocicleta. Na entrada do município, nós temos uma empresa lá, que o empresário ele trabalha com caminhões, carros, veículos, e ele lá consertamos aqui discos voadores. Então, a cidade entrou no clima da ufologia, sim. Que bacana. Então, todas as placas turísticas agora oficiais que estão sendo confeccionadas, vai estar escrito, né, Itaara, Capital Gaúcho da Ufologia. Inclusive, esse leva até lá ao museu, né? Já tem as placas lá no museu que já são ilustrativas. Então, esse tema, além de ser um tema muito prazeroso, que é um tema misterioso ainda, nós falamos muito aqui sobre as possibilidades e tudo mais, né? Ele abre um aspecto muito importante turístico, né? Até que nós temos uma demanda muito grande que muito do turismo de Itaara está voltado justamente à questão da existência do museu. Claro. Itaara ficou conhecido mundialmente, vamos assim dizer, quando o Zé Ramalho, padrinho do museu, inaugurou o museu há 25 anos atrás do Programa Fantástico. Depois tínhamos o Globo Repórter, SBT Repórter, Histórias Extraordinárias da RBS. Então, hoje amadureceu tanto, e foi necessário tantos anos assim,
para que a comunidade da cidade, os pequenos empreendedores que lá tem no artesanato, trabalhem essa temática ufológica, que dá renda, é uma geração de renda. Claro. E isso foi muito bem colocado, inclusive, no projeto que foi levado à Assembleia Legislativa, de como a ufologia também gera renda para pequenos empresários, microempresários que trabalham com o artesanato ufológico, que é muito importante. Como lá em Varginha também. Como lá. Só que em Varginha o museu veio depois e nós viemos muito antes, que foi inaugurado em 2001 o museu, né? Então nós ficamos muito felizes em fazer essa diferença e colaborar também com o nosso município. Eu conheci lá alguma coisa em Varginha, não cheguei aí ao museu, mas quero conhecer Itaara também, porque eu acho tudo isso muito interessante e atrai turismo, atrai movimento a economia da região, enfim, os pequenos empresários. Vocês têm até uma personagem aí, a Itaara, é isso? Que é um ETzinho, isso, né? Isso aí partiu da administração pública municipal, né? A ideia, né, da Secretaria de Educação criar um livro que conte a história do município desde a fundação, até mesmo antes da fundação do município, os primeiros colonizadores de Itaara, imigração alemã, imigração judaica, até a chegada de Itaara nos dias de hoje. Então, quem conta essa história é uma extraterrestre. Esse livro, né, que conta a história de Itaara, essa extraterrestre indígena, ela chama-se Itaara, foi feita pela editora gaúcha aí de Porto Alegre, né? O pessoal que esteve aqui, os dois proprietários da editora gaúcha, lançaram essa proposta, foi muito bem aceita pela prefeitura municipal e tem essa personagem extraterrestre indígena que conta a história do município. É distribuição gratuita para todos os alunos da rede municipal. Aí voltamos àquele ponto lá no início, é a preparação, a educação de um tema que hoje não consideramos mais polêmico, que é uma grande realidade e que tem vários segmentos. Tem o holístico, tem o místico, tem o científico, mas todos congregam a uma coisa só: a busca da vida extraterrestre. E quem sabe ela já está aqui com a gente, como o Doni mencionou agora, ou quem sabe já esteve aqui com a gente, ou quem sabe somos nós no futuro nos discos voadores. Como diz Zé Ramalho, esses discos voadores me preocupam demais. O Hernan tocou num ponto que a gente poderia, mas não temos mais tempo para isso, mas a gente poderia, em outro programa, vamos desenvolver, que a gente falou aqui, né, no início do programa, que o primeiro avistamento foi em 1947, mas essa história começa muito antes, né? Na década de 70, por exemplo, o escritor alemão Erich von Däniken escreveu aquele famoso livro, Eram os Deuses Astronautas. Na verdade, é suíço. Suíço. Faleceu há pouco, Faleceu há pouco. O Erich von Däniken, depois virou filme, um documentário, enfim, onde ele mostra que essas aparições já teriam acontecido lá na antiguidade. 3.000 anos, 5.000 anos atrás, nas antigas civilizações do Egito, na Mesopotâmia, enfim, há registros espalhados pela história, segundo o von Däniken, de que essas aparições não começaram em 47, começaram muito antes. Mas isso, infelizmente, nós não vamos poder desenvolver aqui, como outros pontos que eu queria ver com vocês também. Infelizmente, porque programa. É o meu assunto preferido, UFO-arqueologia, eu estudo. Eu visitei países para achar, né, essas Daniel, coisas. Você esteve nesse roteiro, fez esses roteiros do von Däniken? Fiz esses roteiros todos. E são impressionantes mesmo, aquelas imagens, né? Tudo. Muito bem. Quem sabe no próximo programa a gente desenvolve mais, falamos da ufologia lá na antiguidade também. Porque a UFO-arqueologia. Muito bem. O programa vai chegando aqui ao final. Queria muito agradecer a participação aqui do professor Carlos Oddoni, do Daniel Conrado, pesquisador de antigas civilizações, e também do Hernan Mostajo, diretor executivo do Museu de Ufologia de Itaara, que participou conosco por Zoom. Hernan, professor Carlos, Daniel, muito obrigado pela participação, pela seriedade com que vocês abordaram e trouxeram o tema para a gente. Eu acho que é muito importante a gente ter mente aberta para refletir sobre tudo e não ter preconceitos sobre nada. O ponto de conexão de hoje fica por aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Agradeço também ao público de casa. E segunda-feira estamos de volta aqui às 9 da noite com mais Ponto de Conexão. Um bom final de semana para todo mundo, uma boa noite para todos. Até segunda.